Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus... Paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Café Podcast, um programa com a missão de evangelizar e espalhar o amor de Cristo a todos. No episódio de hoje trazemos o tema Amor, Caminho de Salvação. E como convidado temos esse grande amigo e irmão, nosso irmão Padre Fábio Potiguar, capelão da Igreja das Fronteiras, escritor e presidente para a Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese de Olinda e Recife. Seja bem-vindo, Padre Fábio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Robertinho, é um prazer estar aqui no podcast Café. Vamos juntos, é isso, está começando mais um episódio do Café Podcast. Muito obrigado pela sua companhia e a sua audiência. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso, minha gente. Começando esse nosso segundo episódio, né? Um tema tão belo, tão profundo e que fala muito também sobre o amor daquele que nos criou, o próprio Deus. Eu vinha conversando com o Padre Fábio antes, né, da gente combinar esse momento juntos e queria trazer o tema de fé. Mas aí o Padre Fábio colocou uma observação, né, Padre? Você pode até trazer pra gente, que antes de tudo vem o amor, a essência de tudo, né, Padre Fábio? No capítulo 4, versículo 19 da primeira carta de João, que é uma carta belíssima do amor de Deus por nós e um convite de que nos amemos, o apóstolo e evangelista, que também escreveu o Apocalipse, ele nos diz: quanto a nós, amemos, porque Deus nos amou primeiro. São Paulo vai dizer naquele belíssimo hino da caridade, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, da caridade, que na verdade não é caridade no sentido da esmola que a gente dá, não é nesse sentido. O sentido bíblico de caridade é o agapé, é o amor, maior do que aquele amor filia da amizade, lembrando a encíclica do Papa Bento XVI, maior do que o amor do eros, que é uma dimensão importante na vida da pessoa, do casal, mas o amor agapé, ou ágape, como a gente diz em português, é o amor do próprio Deus. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E Paulo, lá na belíssima carta, o hino ao amor, ele vai dizer que a fé passará, a esperança passará, isso, menos o amor, não é? E as virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. E Jesus, no embate todo com os fariseus, vai sempre nos levando para essa dimensão do amor, não é? E ele mesmo, na sua despedida, aquelas mesmas mãos que tomaram o pão e o cálice e disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazei isto em memória de mim, aquelas mesmas mãos vão tomar, aí no capítulo 13, a partir do versículo 1 de João, essas mãos vão tomar a jarra, a bacia e a toalha nas mãos, nos deixando o mandamento do amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos. E então a gente escuta de João, o que nós ouvimos agora, 4,19, quanto a nós amemos, porque Deus nos amou por primeiro. Então, Robertinho, se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas,
há um primeiríssimo mandamento que está no coração do próprio Deus, é que Ele nos ama por primeiro. Na verdade, nós amamos aquele que nos ama. Na verdade, nós buscamos aquele que nos procura. Nós desejamos aquele que nos quer. Deus nos ama por primeiro. No capítulo 3 de João, naquela belíssima conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele vai falar do batismo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode ver e entrar no reino de Deus. Nessa mesma conversa com Nicodemos, ele vai dizer: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para salvar o mundo. Então, a grande prova do amor de Deus é que Ele nos amou tanto que nos enviou seu Filho Jesus, que no Espírito Santo, na cruz, se entrega ao Pai como sacrifício, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para nos redimir, para nos salvar. Agora, esse amor que nós experimentamos de Deus através de Jesus Cristo e do Espírito, já que o Espírito é o amor de Deus derramado em nossos corações, Romanos 5,5, voltando, esse amor, Jesus também vai dizer: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, amai-vos. Então, a experiência fundante para que eu ame o outro, ou a outra pessoa, é que Deus me ama por primeiro. Como o Pai me amou, Jesus vai dizer, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, amai-vos. Então, é de uma experiência de um Deus, como também vai dizer Paulo em Efésios 2:4 em diante: mas Deus, que é rico em amor e em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou em Cristo Jesus, pela graça foste salvos, Ele nos vivificou, nos ressuscitou e nos fez assentar-se nos céus com Cristo. A experiência fundante é de um Deus que nos ama. E nós cremos neste Deus. A fé nasce dessa experiência fundante de um Deus que em Cristo e no Espírito Santo ama o mundo, faz com o mundo uma nova aliança, que nos faz novas criaturas, cantores de um cântico novo, proclamadores de uma boa nova, cumpridores de um mandamento novo, construtores de estruturas novas na sociedade, de justiça, de paz, de fraternidade, do cuidado com a casa comum, e caminheiros ou caminhantes para o novo céu, para a nova terra, para a nova Jerusalém. Mas a experiência fundante nossa em Jesus Cristo e no Espírito Santo é de um Deus que nos ama. Ô padre, e o senhor falava no começo, né, que esse amor caridoso de fato não tem a ver com esmola. E eu gosto de complementar muito disso, né, que esse amor caridoso, falando de caridade, é esse olhar que Jesus tinha para as pessoas, esse olhar de misericórdia, né, de olhar e dar uma atenção a alguém que necessita, que precisa de uma atenção, às vezes até de um abraço, de uma companhia, de um auxílio, de uma ajuda no trabalho, em casa, enfim. A caridade, ela não é de fato só a esmola, né? É você ser Jesus, um pouco do que Jesus foi na vida do seu irmão. E esse amor que ele fala, amai-vos uns aos outros, é amar nesse sentido, acolher, respeitar, guiar, ajudar, né? Ser um pouco de Jesus de fato na vida do irmão, né? Exatamente. E o que eu estava, exatamente, nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Para usar uma linguagem plástica, a nossa foto de perfil é o amor. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. A nossa identidade, o nosso passaporte, a nossa foto de um passaporte, vamos dizer assim, ou da nossa carteira de identidade, é o amor. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se amardes. Mas quando eu estava falando da caridade, é porque na tradução do grego, do grego, ou do latim para o grego, São Jerônimo, ele vai colocar a palavra caridade como amor, mas a tradução que é do grego agapé. Então, a caridade é o próprio Deus. Deus é caridade, vai dizer. Deus caritas est. Isso. Mas Deus é amor. É amor. Por isso é que eu quis, quando eu falei que esse caridade na Bíblia,
quando fala que Deus caritas est, o Deus é amor, não é no sentido da caridade que nós devemos fazer, com toda certeza, claro, faz parte, mas da etimologia da palavra. Estou me referindo que na etimologia da palavra, essa caridade significa que é o próprio Deus. Deus é caridade. A caridade é Deus. A fé, esperança é caridade. Esta caridade é o próprio Deus. Mas essa caridade se manifesta nos nossos gestos, na nossa vida. No Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer: amai até os vossos inimigos. Quer dizer, amar é diferente de gostar. A gente não pode... Isso. É diferente do critério edipiano, para falar da psicologia, Freud, do critério edipiano de simpatia e antipatia. Amar não é antipatia e simpatia, gostar ou não gostar. Isso é da nossa natureza humana, gostar ou não gostar de uma pessoa. Mas o Evangelho, a partir dessa experiência de um Deus que me ama por primeiro, em Cristo Jesus, no Espírito Santo, me faz uma pessoa amorosa a tal ponto de, não gostando, eu amo. Né? Então, esse amor não tem preconceito, não tem barreira, não tem distinção, não faz acepção de pessoas. É verdade. E esse caminho, né, Padre Fábio, que a gente trouxe para essa temática de hoje, né, esse caminho de salvação, de que forma esse amor de Deus ele pode nos auxiliar no dia a dia a estarmos mais centrados a seguir aquilo que Ele nos pede, que Ele nos ensina, e a termos um caminho de salvação mais próximos? A salvação, trazendo a imagem bíblica de luz e de trevas. No capítulo 2, versículo 9 da carta de João, ele vai dizer: aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Aquele vinde benditos de meu Pai, de Mateus 25, não é? Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, eu tive sede, eu estava peregrino, eu estava doente, eu estava na prisão. É porque o cristianismo, neste tempo de pós-modernidade, onde há uma exacerbação do indivíduo, eu sou de um tempo, na minha juventude, eu tenho 55 anos e 28 anos de ordenação presbiteral. A nossa juventude era a juventude do coletivo, do nós, de um mundo melhor. A pós-modernidade traz o individualismo. Isso. Não é? É o individualismo, ou como vai dizer o Papa Francisco, a indiferença, o descarte. E nós corremos o risco de um cristianismo individual. Do individualismo, de um Cristo, de um Jesus e de uma salvação para mim, somente só, que os outros se virem. É verdade. Mas o cristianismo, ele só é concretizado na experiência da fraternidade. E a igreja nascente, primitiva, dos Atos dos Apóstolos, que nós encontramos, os cristãos tinham tudo em comum. Isso é para nós sempre uma luz. Sim. Não havia necessitados entre eles. Né? Ou seja, é a vida comunitária, a vida da caridade, a vida do amor. Né? Dizem que os pagãos, quando nos olhavam na igreja primitiva, eles diziam de nós: vejam como eles se amam. São João vai dizer, ainda nessa mesma carta: aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o irmão que vê, é um mentiroso. Né? Então, não amar é viver na mentira. O amar é a verdade. O Salmo 85: a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. É verdade. A gente vê essa questão do individualismo muito presente, de fato, nos dias de hoje, né? E, com certeza, não tenho dúvidas do quanto a pandemia influenciou nessa questão do afastamento das pessoas desses caminhos de Deus, desses caminhos do amor e da salvação, né? E hoje a igreja vive uma luta constante em trazer de volta essas pessoas, e não só trazê-las de volta, mas trazer para esse lado coletivo que o senhor estava
falando. Comunitário, né? né? Comunitário, né? Comunitário e também social. Sim, sem né? dúvida, sem Porque, dúvida. Nós temos a doutrina social da igreja, com certeza, que convoca os cristãos na construção de um mundo com justiça social, com fraternidade, com paz e com cuidado com a casa comum, que é uma expressão do Papa Francisco, né, na Laudato Si, a ecologia integral, sem dúvida. Social também, claro. Esse é um grande desafio, né, da igreja hoje, né, de fato trazer de fato uma forma mais intensa, né? Precisa ter uma forma mais intensa de trazer novas pessoas, mas também resgatar essas almas que se distanciaram tanto com a pandemia, com tudo que aconteceram na individualidade de cada um, né? Mas esse lado do amor, baseado também, e já trazendo aquela questão da fé, né? Como unir esses dois pontos para elevar esta fé baseada nesse amor de Deus, né, padre? É o que São Tiago vai dizer na carta dele, a fé e as obras. E as obras deverão ser obras de caridade, como ensina a igreja, né? A obra de caridade. Eu insisto na citação de Jesus na sua despedida, né? Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Então, em casa, no estudo, no trabalho, no lazer, nós somos convidados a viver esse amor que já está dentro de nós. Sim. O amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse Deus, Pai, que nos ama com amor materno, capítulo 66 de Isaías, Deus se compara a uma mãe que cuida do seu bebezinho. Esse amor que já está em nós, às vezes, evidentemente, por causa da nossa condição humana, de pecadores que somos, esse amor vai pedir que a gente, em um certo momento, possa dizer ao outro perdão, ou possa dar ao outro perdão. Esse amor não é uma coisa instantânea, aonde se faz o download rapidamente, é no processo da vida. Sim. Então, o amor acontece nas nossas relações humanas. Então, às vezes eu posso ferir o outro, ou o outro pode me ferir. Então, daí a palavra tão importante da reconciliação, né? Onde a gente vai viver esse amor. Por exemplo, eu trago aqui uma citação de Paulo aos Efésios 4:29, que como é interessante a gente trazer para o nosso cotidiano. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Não é? Olha aí, às vezes a gente vê tantas palavras de agressão em nossas relações interfamiliares, também nos ambientes de trabalho, de estudo, de lazer. E a palavra de Deus dizendo, ei, calma, não é? Que as palavras não sejam palavras agressivas, né? A gente vive o que os estudiosos falam, né, do discurso do ódio, né, muito nas redes sociais, né? Nós não somos do ódio, nós somos do amor. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos. Nós não somos da guerra, nós somos da paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, né? Pois é. E é isso que o Papa tem pedido tanto recentemente, né? Os papas, não é? Francisco não está inventando aqui a roda. A gente está vivendo um novo momento. Sim, agora, né? Com essa guerra que está acontecendo, né? Esse clamor voltou a ser comentado, né? E pedido pelo Santo Padre, né? O Papa, para que a gente consiga rezar pela paz e tenha esse amor, de fato, pelo próximo, né? Pedindo essa paz, pedindo essa caridade, que as pessoas, né, cessem essa gritaria, essas mortes, né, essa dor a tantas pessoas, né, que necessitam de paz, de amor,
de misericórdia, né, Padre Fábio? Isso, Robertinho. Pois é. E um último ponto, Padre Fábio, em relação a essa questão do amor. De que forma, né? Eu trouxe até aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Estive lá semana passada, do seu senhor, trazendo esse olhar de Maria, né? Aquela que tanto amou, né? Que não teve dúvidas em dizer o seu sim, né? O seu sim mais puro e mais verdadeiro. De que forma Maria se torna um espelho para a gente nesse amor a Deus, nesse amor a Jesus. A gente, como o senhor falou tanto, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, aquele que primeiro nos amou para que nós possamos amá-lo. Como Maria se torna esse espelho tão grande de amor a Deus? Maria, depois que dizeis aqui a serva do Senhor, ela sobe apressadamente para as montanhas da Judéia para amar, ou seja, para cuidar, para assistir a sua prima, sua parenta idosa, Isabel, que estava grávida do precursor de Cristo, João Batista. Olha só, Maria podia estar com o rei na barriga, literalmente, né? E ela eis aqui a humilde serva do Senhor. Ele olhou para a humildade. Ela não foi individualista, né? Não foi individualista. Exatamente, né? A experiência do amor. O Verbo se fez carne em Maria, né? Deus se faz homem. E é o mistério da encarnação que se completa com o mistério da Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Ela vai e serve. Maria, ela está numa festa e se preocupa porque falta o vinho. E diz, façam tudo o que ele vos disser. E Jesus, que é o Senhor, serve. Né? Jesus, na última ceia, repito, ele não tomou somente o pão e o cálice com vinho, ele toma jarra, bacia e toalha nas mãos e serve. E também em Lucas 12:37, Jesus vai dizer, numa parábola da vigilância, felizes os servos que o Senhor, ao voltar, encontrar vigilantes, porque ele mesmo, o Senhor, se cingindo, passará à mesa e servirá a cada um. Ou seja, um Deus que na terra toma jarra, bacia e toalha nas mãos para lavar os pés. E um Deus que no céu está de bandeja e avental servindo a mesa. O cristianismo não é uma ideia, o cristianismo é uma prática. Um Sim. Deus que nos amou por primeiro, a partir dessa experiência eu me amo, eu sou salvo e redimido, e eu vou amar o próximo. E o próximo mais próximo que eu tenho é o esposo, é a esposa, é o filho, é o pai, é a mãe, não é? Começa em casa. É verdade. São os mais próximos, né? Então, os mais próximos do próximo. O nosso gesto de amor começa a partir disso, né? A partir de trazer esse amor de Deus ao nosso lar, né? A Sagrada Família está aí para dar esse exemplo a gente, né? Esse exemplo de amor, de união e de obediência também ao nosso Deus, né? Padre Fábio, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí de agradecimento, né, em relação a tudo que a gente vivenciou, falando sobre esse amor, tanta coisa que a Bíblia traz para a gente, né, a respeito desse amor de Deus, né, através de João, através de Mateus, através das palavras de Jesus também. Então, já agradecendo também a sua presença e essa mensagem final de agradecimento. É que Deus, nosso Pai, por meio do seu Filho Jesus, que se encarnou, morreu e ressuscitou no poder amoroso do Espírito Santo, que essa experiência de Deus que nós rezamos no Pai Nosso, Ele é Pai nosso, não é Pai meu. O pão não é pão meu, é pão nosso. Que a gente possa, à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivermos o mandamento novo do amor e as bem-aventuranças dos que promovem a justiça, dos que têm fome, as bem-aventuranças dos que têm fome e sede de justiça e a bem-aventurança dos que promovem a paz. Amém, Padre Fábio. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a sua missão, a sua vocação. Estamos aí perto de encerrar esse mês missionário, um mês tão importante para a igreja e para nós cristãos, renovarmos em nós esse espírito missionário, esse espírito de amor a Deus e ao próximo, não é isso? Então, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe. Obrigado também a você que esteve com a gente acompanhando esse nosso segundo episódio. Esperamos você no próximo
e acompanhe as nossas redes sociais através do nosso Instagram, @cafépodcastpe. Estamos transmitindo esse podcast tanto no Spotify como no Deezer e também no YouTube. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.